Quantos estão aí com os corações alegres e abertos para receber a palavra do Senhor? Quero meditar com você numa palavra que está em Números, capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos do capítulo 13 e um versículo do capítulo 14. Eu peço que você preste bastante atenção na leitura dos versículos, porque para você entender a mensagem, depende que você entenda o texto, ou pelo menos memorize o texto. Mesmo que você estivesse sem Bíblia, não tem problema, temos aqui no telão, ou você pode abrir aí no seu celular, não tem problema nenhum. Nós vamos ler o verso 1 e 2 do capítulo 13, e depois nós vamos ler o verso 25 do capítulo 14. Vamos lá comigo, eu vou ler aqui, você preste bastante atenção. Disse o Senhor a Moisés: envia homens, eu vou ler na versão ali, para ficar todo mundo na mesma página. Enviem alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Ali está falando um líder de cada tribo, em outras versões diz um príncipe de cada tribo. Então ali um líder de cada tribo, ou um príncipe, dependendo da sua versão. Agora nós vamos ler um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada. Faço essa ressalva justamente para ter a sua atenção aqui comigo. Vamos lá para Números 14, 25, diz assim: visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Esse, na minha opinião, é um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada. Ok? Vocês entenderam aqui ou não entendeu nada? Só para você entender o contexto aqui, eles estão de frente para a terra prometida. Quem não conhece nada de Bíblia, mas pelo menos assistiu a terra prometida, já vai ter uma boa base aqui para a gente entender. Eles estão de frente para a terra prometida. Deus olha para eles e fala: epa, dê meia volta, retorne, volte em direção ao Mar Vermelho. Você se lembra que assim que eles saíram do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho? Deus falou: pegue o retorno e volte para o princípio, para o deserto. Por isso eu disse que esse versículo é um dos mais tristes da Bíblia Sagrada. É aquela hora que vai chamar a sua senha. Hoje em dia está tudo no celular, mas nos anos 2010 para trás ali, quando a gente tinha que ir no banco, demorava muito na fila, por alguma distração, você saía da fila e chamava a sua senha. Aí quando você voltava, você falava: não é possível, tinha 5 na minha frente, chamou a senha, agora eu vou ter que voltar para a fila tudo de novo, né? Eu era office boy nesses anos, acontecia isso direto. Era uma bobeada, você perdia a senha. Foi o que aconteceu com eles. Na hora de tomar posse, eles voltam para o início. E é sobre isso que nós vamos pregar aqui esta noite, e Deus tem uma palavra para você. Eu dei um título para essa pregação desta noite: a guerra das perspectivas. A guerra das perspectivas. O que é a perspectiva? É o que você entende, é o seu ponto de vista, é o que você está entendendo da situação. E a perspectiva, ela varia, ela muda. Porque nós estamos aqui num ambiente, eu estou numa plataforma, olhando para uma multidão que está abaixo de mim, num espaço físico. Vocês estão no mesmo ambiente, mas vocês não estão olhando para uma multidão, vocês estão olhando para um homem que está numa plataforma acima de você. Então, a perspectiva, o ponto de vista, ele muda. E hoje, o título da mensagem, da pregação é: a guerra das perspectivas.
A guerra dos pontos de vistas. E nós vamos nos basear nesse texto que ora acabamos de ler. Vocês estão comigo nessa linha de raciocínio? Meu pai sempre conta, cresci ouvindo ele contar um testemunho, que um dia um pastor, ele foi visitar uma irmã, e quando ele chegou na casa dessa irmã, era uma casa de madeira muito simples, lá no alto do morro, no Rio de Janeiro. E o irmão e o pastor começou a orar. A irmã convidou ele para entrar. E na hora que ele começou a orar, ele se compadeceu da situação que a irmã estava vivendo. E na oração ele começou a dizer: Senhor, olha para a tua serva, abre as portas para a tua serva, dê móveis para a tua serva. E no momento que ele começou a fazer uma oração, a irmã disse: meu pastor, com todo respeito, não fique chateada comigo, mas eu peço que o senhor pare de fazer essa oração. E o pastor tomou um susto, porque ele não estava esperando por essa cena. E ela disse para ele: porque aqui nessa casa, é uma casa simples, mas a pessoa entra endemoniada e oprimida, mas ela sai daqui liberta. Essa casa é uma casa simples, mas a pessoa entra doente, mas ela sai daqui curada. O que eu preciso eu já tenho. Essa casa tem a presença de Jesus, essa casa tem unção, essa casa não tem miséria, essa casa é próspera. Então eu não vou aceitar esse tipo de oração aqui. Agora eu já comecei a falar na prática o que é a guerra da perspectiva. Tem pessoas que se tornam até desagradáveis. Você começa a conversar com ela, e em 3 minutos de conversa, ela só sabe falar que ela está na prova, que está tudo difícil, que está tudo dando errado, que está lamentável a situação dela. Te passa até uma coisa negativa, é ou não é? Mas tudo depende do jeito que a pessoa vê as coisas. Porque quando estamos passando numa crise, é um tempo de oportunidade. Quando estamos passando num momento difícil, é o tempo onde as coisas vêm para mudar. Porque se tudo estiver bom na nossa vida, para que mudar? Mas quando as coisas apertam, quando o negócio vem, quando a crise se instaura no casamento, quando a crise se instaura na empresa, é a hora do algo a mais, é onde a gente tem que arrancar água de pedra, é onde a gente fala: meu Deus, nem eu sabia que era possível amar o meu marido a esse ponto, nem eu sabia que era possível fazer a minha profissão dar um up dessa forma. Por quê? Porque foi no momento da dificuldade, foi no momento da crise, que nos faz ir fora da caixinha, que nos faz pensar diferente. Então no momento da dificuldade, no momento da provação, é um momento de colocar a nossa fé em ação. E quem pode parar alguém que tem fé? Porque você vai olhar para uma pessoa que tem fé, e aos olhos humanos essa pessoa é imbatível. Os irmãos estavam fazendo a mudança do pastor, e no meio do trajeto o caminhão pegou fogo, queimou tudo, queimou os móveis, queimou a roupa. E eles ficaram, não tinha telefone naquela época, era final de década de 80 para o início dos anos 90, e eles ficaram pensando: meu Deus, como que nós vamos chegar? O pastor já estava na casa, esperando eles chegarem com o caminhão, e eles vieram pensando: meu Deus, como nós vamos avisar o pastor que ele não tem mais nada, que ele perdeu tudo? E o pastor com a família, na porta da casa, esperando o caminhão vir com as mudanças. Antes de Deus dar a casa para o meu pai, nós mudamos 13 vezes. Eu me lembro como era o armário que não podia encostar, porque de tanta mudança os móveis vão ficando tudo balançando, não é uma dificuldade danada, e o pastor esperando os móveis dele chegar. Mas quando os irmãos chegaram, pela forma que os irmãos vinham cochichando pelo caminho, o pastor, pela experiência, viu que tinha alguma coisa errada, e o pastor pergunta para eles: meus filhos, o que aconteceu? E eles disseram: meu pastor,
nós temos uma notícia para dar para o senhor e não é uma notícia boa não. O pastor falou, morreu alguém? Não, pastor, misericórdia, não morreu ninguém não. Falou, então o que vocês forem falar daqui para frente, para mim, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Porque se não perdeu vidas, o restante Deus vai restituir, o restante Deus dá em dobro. E hoje Deus tem uma palavra para você: a guerra das perspectivas. Deus trouxe você para dizer para você, ficou redundante agora. Deus trouxe você aqui para dizer, você está olhando errado. Não, pastor, tem coisa errada na minha vida. Então, mas é a sua análise que está errada. Está comigo nessa palavra? O que vai fazer o culto ser especial é a sua sede pela palavra de Deus. Quem está com sede pela palavra aqui essa noite? Quem está com sede pela palavra, dá um glória bem gostoso aqui. Eu chamei a sua atenção para a palavra, porque nós começamos com Deus. Deus fala para Moisés assim, Moisés, envia pessoas para espiar a terra de Canaã. Canaã era a terra prometida. E Deus fala para ele, olha, eu quero líderes, eu quero príncipes. Pode deixar na tela aqui o 13:2, para todo mundo ver ali do que eu estou falando. Eu quero que você deixe ali homens importantes, homens que têm posturas. Isso era a perspectiva de Deus. Deus acreditava que os homens escolhidos eram homens que tinham postura e condições para liderar uma guerra. Deus falou, Moisés, eu quero que você escolha os brabos. Moisés, eu quero que você escolha os príncipes, porque eles são homens influentes, e vai ser para eles que eu vou entregar a terra de Canaã. Eles são capazes de liderar a conquista, Moisés. Isso foi o ponto de vista de Deus. Deus escolheu príncipes, Kleber. Moisés faz a reunião e divulga para as 12 tribos, e 12 príncipes são escolhidos. Eles saem em missão e vão para a terra prometida. Quando eles chegam lá, eles veem que a terra é do jeitinho que Deus tinha prometido. A terra manava leite e mel. Essa expressão diz que a terra era boa. Tudo que plantava nascia. Tinha água para todo lado. O que fazia um terreno naquela época ser valioso era ter nascente de água. E tinha água no norte, tinha água no sul, tinha água no leste, tinha água para todo lado. E eles falaram, rapaz, aqui é terra boa. E aí, no momento que eles estão para retornar para o acampamento dos hebreus, eles tiveram uma direção de levar um fruto para poder comprovar que o que eles estavam falando era real. E eles pegam um cacho de uva. A terra era boa. E para levar aquele cacho de uva, precisou de 2 homens. Rapaz, o tamanho de um cacho de uva cabe na palma da sua mão. Que história é essa que precisaram colocar uma vara e 2 homens precisaram de 2 homens para poder levar esse cacho de uva? Olha o tamanho desse cacho de uva. Se você estivesse nessa expedição, se você estivesse nessa missão, como você voltaria para o acampamento? Eu me conheço. Quando eu tenho uma coisa para contar para minha esposa, isso é até uma bronca que ela tem. Eu chego em casa igual uma metralhadora, querendo contar tudo que aconteceu no meu dia. Aí quando ela vem contar, aí eu tenho que voltar depois. Ela fala, tá vendo como você é? Você quer contar tudo e na hora que eu quero desabafar a minha parte, você fica aí despistando. Mas eu acho que isso é coisa de homem, viu? Não é possível que só eu sou assim. Mas se eu estou nessa expedição, eu já ia estar ansioso, que eu ia falar assim, eu vou falar para os meus filhos, eu vou falar para os meus primos, eu vou falar para os meus pais, eu vou falar para os meus amigos, que essa terra é boa, que essa terra tem muita coisa, que o que planta nessa terra
nasce, que essa terra a gente vai prosperar, que nessa terra nós vamos ficar ricos, que Deus não errou, que Deus, quando nos prometeu, Ele tinha certeza do que eles estavam falando. Era essa motivação que eu iria ter para voltar para a minha casa, para voltar para o acampamento, para contar para as pessoas. Mas como foi que eles voltaram? Voltaram os 12. E eu estou pregando sobre a guerra das perspectivas, ok? A perspectiva de Deus era que Deus tinha escolhido 12 príncipes, 12 líderes, 12 homens capazes de liderar a conquista, ok? E eles voltam. E Moisés diz, a congregação toda reunida como vocês estão agora, sem nem piscar, ansiosos para ouvir o relato dos espias. E então, como é a terra? Compartilha conosco, como é essa tal terra prometida? Essa Canaã, como é essa Canaã? É boa mesmo? E eles começaram a falar, olha pessoal, essa terra é boa mesmo. Lá mana leite e mel. Tudo lá é com abundância. Inclusive, 2 de nós está trazendo aí os frutos. E os 2 aparecem lá carregando cacho de uva. Estava indo bem a narrativa. Mas já viu quando a pessoa vai falar com você uma coisa, ela fala assim, olha pastor Daniel, o senhor é uma benção, mas... Quando a pessoa vai falar, quando fala o mas, praticamente ela vai desfalar tudo que ela falou anteriormente. É ou não é? A pessoa vem te elogiando, fala, olha, eu quero falar para você que você é um bom homem, mas... Aí você já pode deletar, porque vai vir um massacre agora. E a pessoa fala, é uma crítica construtiva, tá? É para o seu bem, depois que ela já te arrebentou. Mas o mais, e eles começaram, a terra é boa, mana leite e mel, o cacho de uva está grandão, ó, precisamos trazer em 2, mas, aí o mas. Está cheio de gente me olhando aqui que fala muito mas, hein? Ficou estranho nessa frase, né? Mas você entendeu, né? Que eu falo para você assim, que beleza, hein, irmão, chegou no mês 7, hein? Aí você fala para mim assim, pastor, eu cheguei no mês 7, mas... E lá vem uma história triste. Ô irmão, você tem 5 anos de igreja, que beleza, hein, irmão? Irmão, mas... só Jesus. Irmão, mas você está casado com a mesma mulher até hoje, mas... Irmão, mas seu filho, cadê seu filho que eu não vejo mais? Olha, meu filho está aí, mas... A guerra das perspectivas, pessoal. Deus pegou a igreja aqui essa noite. E aí eles começaram o relato. A terra é maneira, a terra é boa, mas... Quem falou? Você leu o meu esboço, hein? Falou assim, eles falaram assim, a terra é boa, tem tudo lá, Wesley, mas tem um BO, tem um problema, a terra tem gigante. E eu vou falar para você, pastor Bonfim, os gigantes não vão entregar essa terra para nós não. Entenda que nesse momento, eles deram tanta ênfase para os gigantes, que ninguém mais se lembrava que a terra manava leite e mel. Nesse momento eles deram tanta ênfase aos gigantes, que ninguém mais estava olhando para o cacho de uva, que estava num varão, e 2 homens estavam carregando, porque todos os olhares naquele momento estavam nas palavras dos espias, que estavam dizendo que a terra tinha gigantes. E no momento que toda a perspectiva foi levada para os gigantes, todo o restante se apagou, todo o restante se desapareceu. As promessas do Senhor, que Deus tinha aberto o mar vermelho,
que Deus tinha dado comida para eles no deserto, que tinha descido maná, que Deus tirou a água da rocha, que Deus matou os primogênitos, todas as outras 9 pragas para dar as 10 pragas de Israel. Eles esqueceram tudo. E deixa eu dar uma informação importante. Sabe quanto tempo tinha mais ou menos que eles tinham saído do Egito? 14 meses, 1 ano e 2 meses. A vitória já estava na mão. Pegaram, hein? Eu gosto disso. Mas aleluia, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui essa noite. E eles começam, Edinho, a falar assim: nós vimos gigantes, e eles são muitos. E aí ele vai soltar a perspectiva deles agora. E eles dizem: sabe o que nós somos para eles? Sabe o que nós nos sentimos? Como gafanhotos. Gafanhoto é desse tamanhozinho assim. Eles venderam para um país inteiro, para um povo inteiro, que eles seriam esmagados pelos gigantes, como um inseto. Eles falaram: nós somos gafanhotos na frente daqueles gigantes. Tanto que esse negócio é tão forte, que foram 12 espias para lá. Mas se eu fizer uma pergunta aqui, falando assim: pessoal, qual é o nome dos 12 espias que foram para Jericó? Provavelmente vocês só irão acertar o nome de 2. Mas deixa eu fazer o teste. Qual o nome dos 12 espias que foram para Canaã? Agora eu vou mudar a pergunta. Qual o nome dos 2, pelo menos? Vamos lá? Qual o nome dos 2, pelo menos? Você vê que só fica para a história quem tem fé? Eu vou falar de novo para ver se você dá um glória bem bonito. Você vê que só entra para a história quem tem fé? Quem é incrédulo, quem olha para gigante, isso aí morre, ninguém nem lembra mais. Mas quem tem fé fica para a história. Os 10 olharam para os gigantes e diminuíram a si mesmos. Eles falaram: lá tem gigante, e nós somos gafanhotos. E qual era a perspectiva de Deus? Vocês são príncipes. Qual era a perspectiva deles? Não somos príncipes não, Clebinho. Nós somos gafanhotos. Deus está olhando para do céu aqui essa noite falando assim: vocês são príncipes. Vocês são líderes. Vocês têm estrutura para vencer guerra. Vocês têm estrutura para passar o vale e não morrer no vale. Aí tem outros olhando e falando assim: não, Senhor, quando eu sentir o vento do vale eu já vou infartar. Porque o Senhor acha que eu sou forte, mas porque o Senhor acha que eu sou crente, mas eu estou pregando sobre a guerra das perspectivas. Você está olhando do jeito errado. Deus já falou que você é príncipe, que você é líder, que Ele já confiou em você, porque você tem força para lutar, para brigar, para ir para cima. O discurso dos 10 só falava de gigante. Eles pararam de falar da terra, eles pararam de falar das uvas.
Tudo que eles falavam era: lá tem gigante, lá tem gigante, lá tem gigante, lá tem gigante, lá tem gigante. Parece você, um disco arranhado, falando: eu vou separar, eu estou desempregado, eu vou pedir as contas, eu não quero saber, amanhã eu saio da igreja, hoje é meu último culto. Parece você, como a galinha da Angola: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, 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 não. Toma jeito, toma posição. Você é líder, você é príncipe. Está na hora de você colocar a sua vida no altar. Estamos na 7ª ceia do ano. Já estamos na metade. Está na hora de você virar e falar assim: não, esse ano é o meu ano. Então levante-se, príncipe. Levante-se, guerreiro. Mais um ano vai terminar do mesmo jeito, poxa. Primeira perspectiva de Deus: vocês são príncipes, vocês são líderes. A perspectiva deles: não, nós somos gafanhoto, lá está cheio de gigante, eu estou fora, eu vou morrer. Aí vem a terceira perspectiva. Eles falam assim, não dá tempo de ficar lendo. Eles falam assim, no finalzinho do 13, acho que o último versículo do 13, eles falam assim: nós, quando os gigantes olham para nós, eles enxergam gafanhotos. Olha o medo que eles colocaram nos hebreus. Eles estão falando, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eles estão falando assim, ó: nós nos sentimos gafanhotos, mas quando os gigantes olham para nós, eles realmente enxergam gafanhotos. Sabe o que é o bonito aqui dessa história? Em nenhum texto, em nenhum versículo ele está falando que os cananeus achavam isso. É que quem esquece como Deus o vê, acaba diminuindo a sua identidade pelo medo. O medo daqueles homens era tão grande que eles começaram a achar que todo mundo olhava para eles como gafanhoto. Mas em nenhum lugar a Bíblia está falando isso. Eles padronizaram a identidade de medroso. Eles padronizaram a identidade de derrotado. É por isso, pastor, que quando eu chego na minha família, todo mundo fala: ele é o mais pobre, ele é o miserável. Mas ninguém nem falou isso, é você que está rotulando isso. Levanta a sua cabeça, muda essa perspectiva, tira essa identidade de fracasso, tira essa identidade de rótulo e toma posição, porque você é líder, você é príncipe. Não podemos aceitar nos diminuir, definir a nossa identidade pelo medo. Nós temos que seguir o padrão da perspectiva de Deus. Quem Deus vê quando olha para você, então é esse caminho que você vai seguir. Ou Deus erra, ou Deus erra, ou Deus erra. Deus falhou com Davi? Então me ajuda aqui para sair no vídeo. Deus falhou com Davi? Está fraco ainda. Deus falhou com Moisés? Deus falhou com os discípulos no Novo Testamento? E por que ele vai falhar com você? Pastor, eu estou entendendo, eu vou pegar meu ministério de volta. Pastor, eu estou entendendo, eu vou pegar a minha célula de volta. Pastor, eu estou entendendo, eu vou voltar para o louvor. Pastor, eu estou entendendo, eu vou lutar pelo meu casamento. Pastor, eu estou entendendo, eu vou abrir a minha empresa. Pastor, eu estou entendendo, eu vou buscar a Deus. Pastor, eu estou entendendo, esse ano não termina sem eu ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Pastor, eu estou entendendo, eu vou voltar a jejuar. Pastor, eu estou entendendo, eu vou consagrar a minha vida, eu vou voltar a subir para os montes. Pastor, eu estou entendendo, eu vou voltar para junto do papai. É isso. Então você está entendendo mesmo. Então é o Espírito Santo que está te convencendo. O tamanho da sua fé determina quem parece maior.
o gigante ou o seu Deus? Porque na boca dos 10 os gigantes eram imbatíveis. Porque o tamanho da sua fé vai determinar quem é maior. Quem é maior? Deus ou a sua saúde? Quem é maior? Deus ou as suas finanças? Quem é maior? Deus ou a confusão que está na sua cabeça? Então toma jeito. E coloca a sua fé no altar de Deus e levante-se como um príncipe. E levante-se como um guerreiro. Aí nós vamos para a última perspectiva. A perspectiva de quem acredita. Se você pegar 12, separar 10 e os 2, e fizer uma conta de porcentagem e arredondar, 83% disse que o gigante era maior. 13% acreditava que Deus era maior. Pastor, mas está a igreja inteira falando. Eu lá estou querendo saber de que a igreja inteira está falando. Pastor, mas a maioria está falando isso. Eu quero saber de maioria. Eu quero saber de quem acredita. Pastor, mas a internet inteira está num movimento. Eu não quero saber o que movimento que a internet está. Eu quero saber de quem é príncipe. Eu quero saber quem enxerga pela ótica de Deus. E quem acredita pela visão do Pai. São 13% que falou, eu acredito, esse gigante não é nada. 87% falou, 83% falou assim, nós vamos ser devorados, pastora Joyce, porque nós somos gafanhotos. 13, 17, agora já me misturei os números tudo, faz aí na calculadora. 17% falou assim, é pelo contrário, pessoal, vocês estão fazendo as contas erradas. Vocês estão falando que nós somos gafanhoto e eles vão nos matar. Lê lá o texto. No texto do 14 fala assim, eles são pão. E nós vamos devorar eles. Deus olha lá do céu e fala assim, 83% está falando que eu falhei com a minha promessa. Mas ainda tem 13% que acredita. Ah, não era para você estar nos 13%, eu vou repetir. 83% está dizendo que Deus falhou, que Deus errou, que Deus escolheu o pessoal errado. Mas tem 13% que ainda acredita. E você vê o comportamento de quem tem a perspectiva de Deus. Enquanto os 10 só falavam de gigante, os 2 só falavam de Deus. Não, eu vou falar de novo. Enquanto os 10 só falavam, lá tem gigante, o gigante vai matar, o gigante vai nos pegar. Os 2 só falavam de Deus. Deus vai nos entregar, Deus vai nos dar. Não tenha medo porque lá tem Deus. Deus vai nos... Não, meu Deus do céu. Está na hora de você mudar o seu discurso. Le passai, ore pare. Enquanto os 10 só falavam em gigante, em filhos de Enaque, os 2 só falavam, Deus vai nos dar, vamos tomar posse porque Deus vai nos dar, Deus vai nos dar, Deus vai nos dar, Deus vai nos dar. Entra na sua casa hoje já ministrando, profetizando, Deus vai nos dar, Deus vai mudar, Deus vai virar, Deus vai entregar, Deus vai confirmar. Eu não temo porque Deus é fiel. Enquanto os 10 só olhavam para o gigante e diminuíam Deus,
Os 13%, o efeito era o contrário. Eles olhavam para Deus e os gigantes, já era para você ter entendido. Quanto mais os dois olhavam para Deus, menor ficava o gigante. Por isso que o pastor da história que eu contei, do testemunho, quando falam para ele assim, pastor, pegou fogo o caminhão, ele diz, morreu alguém? Porque quando você coloca a sua confiança em Deus, os problemas e o mais não faz parte do meu vocabulário. Porque se Deus falou, está falado. Eu vou falar, se Deus falou, está falado. Eu vou repetir, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Um dia Jesus falou, vai lá, pesca, paga o imposto para mim e para você. Não teve mais. E também nem teve um versículo escrito assim, e ele foi lá, pescou e o peixe trouxe a moeda. Só contou essa parte, sabe por quê? Porque para Deus falar e fazer é a mesma coisa. O que Deus disse a seu respeito está falado. É só questão do príncipe, do líder se posicionar. Então, Josué e Caleb só falavam de Deus. Eles olharam para Deus e os gigantes diminuíram. E agora eu vou liberar uma palavra para você. Você pode passar pelo mesmo deserto que todos, mas não precisa ter o mesmo destino. Você pode passar pelo mesmo deserto que todo mundo, mas não precisa ter o mesmo destino. Porque Deus falou assim, olha pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não vão entrar na terra prometida. Quem vai herdar a terra prometida serão os filhos de vocês. Os filhos que vocês estão insistindo, querendo levar de volta para o Egito para ser escravo. Esses meninos vão crescer. E vocês irão morrer no deserto. Mas Josué e Caleb, os meus servos, os príncipes, os líderes, a minoria que acreditaram, eles vão herdar a terra. E hoje a gente bebe numa água que quem cavou foi Caleb. Deus olhou e falou assim, ei Caleb, deixa eu contar um segredo para ti. A terra que você pisou. E Caleb lá mentalizando. Eu pisei numa terra bonita, que tinha água embaixo, tinha água em cima. Ele não olhava gigante, você entendeu o delírio de quem tem fé? Não, você está entendendo? Deus falou assim, Caleb, lembra da terra que você pisou? E ele só assim, se é os 10 ia falar, tinha gigante para Dedéu, ele está assim, era coisa linda, tinha um pasto aqui assim, tinha uma cachoeira ali, eu lembro, Senhor. Deus falou para ele assim, a terra que pisou os seus pés vai ser sua. Aí nós lemos o versículo lá que eu falei que é um dos mais tristes da Bíblia. Deus fala assim, Moisés, pega o povo, pegue o retorno e volta para o Mar Vermelho. Cada dia dos 40 que espiaram a terra vai representar um ano. E eu conheci um irmão que sempre falava assim, ora para Jesus abreviar a minha vitória. E Jesus nunca abreviava a vitória dele. Ele ficou anos com a mesma luta. Nem sei se hoje ele ainda... Mas irmão, se você está anos com a mesma luta, talvez essa palavra se encaixou como luva para você. Reveja aí o que está acontecendo de diferente na sua vida. Com as suas murmurações. Porque 40 dias de incredulidade produziram 40 anos de atraso.
40 anos de incredulidade produziram 40 dias de incredulidade, produziram 40 anos de atraso. Aí não, aí é para chorar. E Caleb já tinha 40 anos, quando Deus falou: a terra que você pisou vai ser sua. 45 anos de fidelidade de Caleb e Josué preservaram a promessa. Você vê que é o efeito inverso? Eu poderia contar para vocês como foi que Caleb conquistou a terra que ele pisou. E tinha muito gigante lá, mas não tem tempo. Só vou dar um spoiler para você ter vontade de ler a sua Bíblia. Quando Moisés já tinha morrido, Josué começa a dividir os bens. E aí Caleb olha e fala assim: oxi, epa, deixa eu lembrar uma coisa para você. Eu tinha 40 anos quando Deus me fez uma promessa, viu? Tem 45 anos que já se passaram. Eu tinha 80 e hoje eu tenho 85. Mas deixa eu contar um segredo para ti, Josué. A mesma força que eu tinha 45 anos atrás, eu ainda tenho. Ei, aleluia! Estamos falando de perseverança aqui. Que isso, pastor? O homem já estava com 85 anos. Quanto tempo ele ainda ia curtir a casa? Ele não estava nem aí para essas contas humanas, porque ele tinha certeza do seguinte: ainda que eu não colha esse fruto, a minha geração vai colher. Tem promessa que Deus faz para a nossa vida, que talvez eu e a minha esposa não iremos colher, mas as nossas gerações vão colher. E ele falou: passa para mim, eu vou lutar. Eu tenho a força de quando eu tinha 40 anos. E sabe o que a Bíblia diz? Ele foi lá, lutou e matou os gigantes e conquistou a terra. Você ainda está animado? Ou já desistiu? Tira o mas da sua vida e vença a guerra das perspectivas. Eu quero orar por você aqui essa noite. Quem tem coragem de vir aqui na frente? Você que está olhando para a perspectiva errada. Tem coragem? Então vem. Não deixa o diabo te enganar, não. O Espírito Santo te pegou aqui. Hoje é dia de ceia. Isso, na coragem mesmo. Sem precisar ficar apelando, fazendo um monte de coisa. Não, vem cá, se você entendeu, vem aqui. Vem pegar de volta a sua confiança. Você é princesa, você é líder, você é príncipe. Toda vez que Deus dá uma palavra muito poderosa, não tenha dúvida, Ele vai testar o pregador. Ih, Deus me testou para dedéu esse dia de hoje. Mas que beleza. E aí eu digo para vocês, pode acreditar, porque essa palavra que eu estou pregando funciona. E Deus está te chamando aqui na frente. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. O louvor já veio. Eu estava lá na bateria hoje, quietinho, só deixando o Espírito Santo falar no meu coração. Pastora Joyce, vem aqui orar por eles. Me ajuda aqui. O Espírito Santo te chama. O Espírito Santo te convida. A sua fé. Você é salvo. Você é filho. Você é princesa. Você é príncipe. Você é líder. Não baixe a guarda. Não desista. Não desanime. Não saia da posição que Deus te colocou.
Não desista, não entregue os pontos. Hoje Deus marcou o encontro contigo para dizer que nada mudou, a promessa está de pé.